Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Virgílio Guedes e a partir de agora vocês vão acompanhar comigo aí o conteúdo dessa aula. Então a nossa aula número 9 traz aí como objeto de conhecimento clima e no detalhamento mudanças climáticas influenciadas pelas queimadas e desmatamentos no Amazonas. Então fiquem ligados, esse conteúdo é bem interessante, preste atenção e daqui a pouco a gente está de volta. E já iniciamos a nossa aula com essas imagens, né? Que são imagens de queimadas. São imagens fortes, imagens chocantes, porque é justamente para que desperte em vocês, sensibilize nossos alunos quanto ao tão grande que é esse problema, né? Então temos aí imagens da fumaça gerada pela grande quantidade de queimada. Vocês viram também o solo bem erodido, né? Quando ele está seco. São aí consequências de queimada, de desmatamento. Essas mudanças climáticas causam aí eventos extremos, como temporais, que podem ter como consequências grandes cheias, grandes enchentes. Mudanças climáticas também estão relacionadas com o degelo, né? Então nós temos aí aquelas partes mais frias do planeta Terra estão derretendo e isso causa um aumento no volume dos oceanos e em cidades litorâneas, aquelas cidades que estão ali próximas aos oceanos, podem desaparecer com esse aumento do número, esse aumento na altura aí dos oceanos por conta desse degelo das calotas polares, das zonas mais frias. Tudo isso que eu estou falando, gente, são consequências de mudanças climáticas, né? E temos aí no Amazonas uma grande quantidade de desmatamento e de queimada que afeta diretamente tudo isso. Então vamos aí para a nossa primeira cartela falando sobre o que são essas mudanças climáticas, né? Então nós temos como conceito de mudanças climáticas alterações de longo prazo que afetam os padrões climáticos característicos de uma região ou até mesmo do planeta. E aqui é importante vocês prestarem bem atenção nessa parte que diz que são alterações de longo prazo. Não são alterações que apareceram de uma hora para outra. Não são alterações que apareceram nos últimos anos. Essas mudanças climáticas são consequências dos atos, principalmente, né, da ação humana, ao longo de vários anos. Por isso que são mudanças climáticas, são alterações a longo prazo. Mas que em um momento as pessoas iam sentir essas consequências e agora a gente já está sentindo essas consequências, certo? Então essas alterações, elas não apareceram do nada. Elas são em decorrência das atividades humanas ao longo de muitos anos, certo? E hoje, se a gente não tiver essa sensibilização da população, esse conhecimento, que é importante que os nossos alunos saibam o porquê que isso acontece, né? Porque essa grande quantidade de fumaça que fica em determinado momento na cidade. É importante vocês terem esse conhecimento para quê? Para evitar e melhorar a situação de vocês futuramente, né? Porque no futuro, se nada for feito agora, a tendência é o quê? Piorar, né? Então as atitudes, elas precisam ser mais urgentes possíveis para que no futuro vocês não tenham aí tantos problemas para serem enfrentados, certo? Voltando aí na nossa cartela de mudanças climáticas, nós temos aí que podem ter inúmeros motivos, mas podemos destacar o aumento do desmatamento, né?
E essa imagem, olha, ela reflete bem uma área que foi desmatada. A gente percebe que não tem quase nada de árvores. Então, essas árvores foram retiradas. Queima de combustíveis fósseis, que emite à atmosfera gases do efeito estufa. Então, nós temos essa queima de combustíveis fósseis sendo realizada desde a Revolução Industrial. Então, a gente está falando de séculos anteriores, né? Queima de carvão mineral, posteriormente a gasolina, que é muito utilizada. Então, nós temos aí uma grande quantidade de combustíveis fósseis que são utilizados como fontes de energia, que tem como consequência a emissão de gases, né, do efeito estufa, como o monóxido de carbono, que é aquele gás super tóxico, né, que ele é representado pela fórmula CO. Temos também o gás carbônico, que é um gás que está muito presente entre nós, né? Principalmente porque ele é um dos gases que participa da nossa respiração, mas quando ele é emitido em grande quantidade, né, para a atmosfera, ele se torna um vilão, porque ele é um dos gases que a gente chama do efeito estufa. E eu estou falando aqui de efeito estufa, vocês lembram o que é o efeito estufa? É importante a gente ter bem a definição desse processo na nossa mente para a gente poder entender. E aí nós temos essa imagem que vai fazer com que a gente entenda bem esse fenômeno que é o efeito estufa, tá? Então, o efeito estufa é um fenômeno natural. Olha essa parte que é importante. Fenômeno natural e importante para o nosso planeta Terra. Por que é importante? Porque o efeito estufa permite que o planeta fique aquecido. Olha aqui que interessante. É por meio deste fenômeno chamado de efeito estufa que o nosso planeta fica aquecido. Mas, professora, aí você vai perguntar, como é que a senhora diz que esse efeito é o efeito natural e importante para o nosso planeta, se quando a gente fala em efeito estufa, a gente só lembra coisas negativas, né? Quando a gente fala em efeito estufa, a gente fala em gases do efeito estufa, em poluição, em aumento da temperatura, em aquecimento global, e é verdade. Mas o que vocês precisam saber é que se não existisse essa camada de gases ao redor do nosso planeta, o que ia acontecer? O nosso planeta ia ser muito frio, ia ter a temperatura muito baixa. Voltando lá para a nossa imagem, vocês vão conseguir visualizar bem isso. Qual é a importância aqui do efeito estufa? Vocês estão percebendo aqui essa camada, ó, que eu estou pintando aqui de vermelho? Pois é, esses gases, eles mantêm aí a temperatura, os raios solares. Olha aqui os raios solares sendo emitidos, vindo para a Terra, uma parte fica retida e outra parte vai embora. Essa parte que fica retida é importante para manter o nosso planeta o quê? Aquecido. Senão, as temperaturas do nosso planeta seriam muito baixas. Então, o efeito estufa, gente, é algo positivo. É ele que mantém o nosso planeta aquecido. Sem essa camada aqui, o que ia acontecer? As temperaturas do nosso planeta iam ser muito baixas, porque o calor que vem do Sol não ficaria retido. Até aí, tudo bem? Tudo bem. Qual é o grande problema? O grande problema foi que os gases do efeito estufa foram sendo emitidos em grande quantidade. E aí, quando ele é emitido em grande quantidade, aquele sol, aqueles raios solares que precisavam sair, acabaram ficando o quê? Acabaram ficando todos retidos.
eles ficaram retidos aqui. E aí, quando a gente retém essa grande quantidade de calor, o que vai acontecer? Vai aumentar demais a temperatura. E aí, essa intensificação do efeito estufa gera um superaquecimento, gera o aquecimento global, o aumento na temperatura, o derretimento das calotas polares e todas as outras consequências que a gente viu aí. Então, gente, o efeito estufa é algo positivo. Porém, a intensificação desse efeito estufa é algo ruim, é algo negativo, certo? Então, é preciso que vocês entendam bem essa diferença, tá? Então, quando falarem para vocês sobre efeito estufa, lembrem-se, é um fenômeno natural, é um fenômeno importante para o nosso planeta, sem o qual a temperatura seria muito baixa e a gente não ia conseguir sobreviver aqui, certo? O grande problema foi o quê? Que com queima de combustíveis fósseis, desmatamento, queimadas, nós tivemos aí uma grande quantidade de gases sendo emitido e aquele calor que precisava ser dissipado para fora acabou o quê? Retido. E quando esse calor é retido próximo ao nosso planeta, nós temos aí um aumento na temperatura global que vai gerar o aquecimento global. E é isso que nós temos aí na nossa próxima cartela. O que é o aquecimento global? Então, o aquecimento global é a intensificação do efeito estufa. Pesquisas indicam que esse aumento está muito relacionado à ação do ser humano. Prestem atenção que às vezes o texto pode trazer a palavra antrópica, ação antrópica. E quando a gente fala em ação antrópica, é a ação do ser humano, tá bom? Que ao longo dos anos aumentou suas emissões de gases do efeito estufa, como o gás carbônico. Então, o CO2 é um dos gases aí vilões do efeito estufa que prejudicou o efeito estufa, né, que fez com que o calor ficasse retido e a gente tivesse como consequência aí o aquecimento global, né? E quais as causas das mudanças climáticas e do aquecimento global? Bom, as mudanças climáticas podem ter causas naturais, como alterações na radiação solar e dos movimentos orbitais da Terra, ou podem ser consequências das atividades humanas, tá? Então vejam aí que nós temos mudanças climáticas como decorrência de causas naturais, que naturalmente já iria acontecer, mas temos aí também como consequência das atividades humanas. O painel intergovernamental de mudanças climáticas, que é o IPCC, órgão das Nações Unidas, ele é responsável por produzir informações científicas e esse painel, esse IPCC, afirma que há 90% de certeza que o aumento de temperatura na Terra está sendo causado pela ação do homem. Ou seja, 90% de certeza que esse aumento da temperatura não são consequências de mudanças naturais, e sim consequências da ação antrópica, das modificações feitas pelo homem ao longo de todos esses anos, tá? Então, 90%, gente, é um dado, é uma certeza muito grande, né? É um dado muito alto. E é por isso que a gente precisa conhecer para saber como a gente deve reagir, certo? E um dos grandes vilões aí que nós temos, né? Algo que precisa ser controlado a todo custo, porém é difícil de controlar no nosso país, porque nós sabemos que o Brasil é um país de dimensões continentais, é um país muito grande.
Nós temos uma floresta imensa, né? Nós temos a Amazônia como uma floresta imensa, porém nós temos outros biomas que são muito importantes também. Mata Atlântica, o Pantanal, que também vem sofrendo com queimadas, né? Então, um grande vilão que a gente precisa saber controlar no nosso país é o desmatamento. E o que é o desmatamento? É o processo de remoção de florestas e outros ecossistemas naturais, muitas vezes impulsionado por atividades humanas. Então, o que é quando a gente fala impulsionado por atividades humanas? Normalmente, a pessoa quer fazer um pasto, quer criar boi, quer ali ter uma atividade pecuária. E aí, o que eles fazem? Eles cortam aquela floresta todinha para fazer o pasto. Ou então, quer trabalhar com agricultura, cortam, desmatam, destroem aquele pedaço verde ali para a agricultura. Ah, professora, mas agricultura, tanto a agricultura quanto a pecuária são atividades importantes porque se relacionam aí com o sustento, com a nossa alimentação, com certeza. E o nosso país, ele tem como, tanto a pecuária quanto a agricultura, nós somos importadores, nós somos exportadores, né? O Brasil ganha dinheiro exportando isso, até porque tem muitos países que eles não têm a quantidade de terra que nós temos para ter uma grande plantação, para ter uma grande criação de bois e tudo mais, certo? Porém, gente, a gente precisa controlar isso. É preciso ter um controle. Infelizmente, esse controle não existe. E o desmatamento, ele só cresce ao longo dos anos, né? Então, voltando lá para a nossa cartela, nós temos aí que essa prática tem impactos significativos no meio ambiente, na biodiversidade e no clima local. Isso porque quando a gente desmata, quando a gente tira uma árvore que estava presente naquele local, a gente está tirando o local de vários animais que viviam ali naquela árvore. A gente está tirando a sombra que aquela árvore dava para aquele local. A gente está mexendo com com vários aspectos ali ao redor daquela árvore que a gente nem percebe. Isso é a consequência da retirada de uma árvore. Imagina a consequência da retirada de um campo de futebol de árvores, porque normalmente a quantidade de áreas que são desmatadas, elas são enormes. Então, para que a gente consiga ter essa dimensão, para que a gente consiga entender melhor, a gente compara com campos de futebol. Nunca uma pessoa vai desmatar 5 árvores. Eles vão desmatar áreas que correspondem a 5 campos de futebol, certo? E aí é por isso que é preciso ter o controle. Porque naturalmente, para aquela área que foi desmatada voltar a ser o que era, demora muito. Naturalmente. O homem pode ajudar nisso? Pode. E é por isso que a gente estuda, e é por isso que a gente vai em busca de conhecimento, e a gente precisa pôr em prática essas boas atitudes para que a gente não tenha tantos problemas lá na frente para enfrentar, certo? Vamos ver aí as causas do desmatamento. Então, temos como causas agricultura e pecuária, que eu já falei para vocês. Temos a expansão urbana. Quando a gente fala em expansão urbana, a gente fala no aumento das cidades, no crescimento das cidades, né? Então, quando a gente fala em expansão urbana, a gente está falando disso. Exploração madeireira, a utilização da madeira para várias coisas, né, gente? Para empreendimentos, enfim. Nós temos essa exploração ainda sendo feita muito, né? Essa exploração ainda sendo bastante praticada. Infraestrutura, né? Nós temos áreas que são destruídas para criar algo, né? Uma infraestrutura.
E a mineração causa muita destruição. A busca de um minério, né, pode fazer com que também tenha poluição de rios e tudo mais, para que aquelas grandes máquinas entrem nesses lugares para conseguir fazer essa mineração, conseguir retirar o minério dali, acaba que desmatam ali áreas ao redor. Então, nós temos aí a mineração como também causa do desmatamento. E na Amazônia, quais são os impactos do desmatamento? Então, nós temos perda da biodiversidade. Perda da biodiversidade, gente, na Amazônia é algo muito sério. Por que é algo muito sério? Porque nós temos a maior biodiversidade do mundo e a gente não conhece quase nada disso. Então, imaginem, se a gente estiver perdendo, a gente acaba perdendo muita coisa que a gente nem chegou a conhecer. Então, nós temos plantas medicinais que poderiam aí ser utilizadas em tratamentos de doenças, mas se a gente nem chegou a conhecer essa planta, já foi, né? Então, a perda da biodiversidade é algo muito ruim para o nosso bioma, para a Amazônia, certo? Porque a gente não conhece muita coisa que essa floresta ainda pode nos proporcionar. Além disso, nós temos como impactos do desmatamento mudanças climáticas, impactos sociais e também no ciclo hidrológico, né? Então, quando a gente fala em mudanças climáticas, a gente pode estar falando aí principalmente desses eventos extremos, né? Nós temos aí cheias muito fortes, secas muito fortes, então tudo que é extremo não é normal. Está relacionado com a ação do homem. Além dessas mudanças climáticas, né, nós vimos lá na nossa cartela que a gente acabou de mostrar aí para vocês, impactos sociais, né? Então imagina, povos da floresta que viviam em determinado local, mas aquele local eles tomaram aquele local para fazer alguma atividade e aí desmataram. Aquela população que vivia ali foi retirada. Então, isso está envolvido com impactos sociais, certo? E ciclo hidrológico vai ser quando afeta diretamente a questão das chuvas, né? Então, nós temos aí esse impacto também sentido no ciclo hidrológico. E, para continuar falando aí de desmatamento, vamos também falar agora um pouquinho das queimadas, né? Porque é uma atividade ligada à outra, né? Normalmente, nós temos aí acontecendo simultaneamente, né? Então, o avanço da fronteira agrícola, olha aí, mais uma vez, fronteira agrícola e a pecuária, em áreas florestais, configura-se como principal motivo da realização dessas atividades, né? Ocorre a extração vegetal, retirando a madeira que será utilizada, certo? Então, primeiro, eles retiram a madeira da área e depois eles põem fogo. Eles realizam aí a queimada como forma de eliminar, né, arbustos e gramíneas que não servem para a agricultura ou para a pecuária. E aí, gente, é muito comum a gente observar que estados dentro da Amazônia mesmo, como, por exemplo, o Mato Grosso, que tem ali uma parte do bioma amazônico, Rondônia, que está abaixo do estado do Amazonas, ali fronteira com o Mato Grosso também, tem áreas dentro desses estados que são completamente dedicadas à pecuária e à agricultura. Tanto que a paisagem é completamente diferente se a gente fosse imaginar que aqui são estados dentro da região amazônica. Quando a gente fala estados dentro da região amazônica, a gente pensa em locais que estão ali envoltos por uma grande floresta, certo? Sendo que Rondônia e Mato Grosso são exemplos de estados dentro do bioma amazônico que possui grandes áreas de pecuária e agricultura. Então,
É por isso que é importante a gente conhecer e também conhecer de que maneira que essas atividades elas ocorrem dentro do nosso bioma da Amazônia, certo? Temos também os incêndios florestais, né, que podem ser iniciados de maneira acidental e podem afetar áreas gigantescas de coberturas vegetais. Ou seja, eles tiraram a floresta, atearam fogo para ter ali aquela área para pecuária ou para agricultura, mas de repente aquele fogo saiu do controle. Então foi de maneira acidental, acabou por afetar áreas gigantescas. Olha o grande risco que isso corre, né? Podem ser considerados criminosos quando indivíduos realizam esses incêndios de maneira indiscriminada, certo? Então, os incêndios florestais, quando eles são feitos de maneira acidental, eles podem ser considerados criminosos, até porque podem causar grandes prejuízos, atuando aí em grandes áreas, né? Em gigantescas áreas de coberturas vegetais. E falando aí das queimadas, nós temos que eventos em que um fogo é intencionalmente iniciado em áreas específicas, seja para fins agrícolas, gestão de terras ou outros propósitos, essas queimadas elas são realizadas, né? Embora as queimadas sejam uma prática antiga, não é de agora, desde muito tempo já se pratica, e natural em alguns ecossistemas. No Cerrado, por exemplo, nós temos queimadas naturais por conta do ambiente seco em determinadas épocas do ano, né? As atividades humanas descontroladas têm levado a impactos negativos e significativos. E para vocês terem uma ideia disso, nós temos aí essas duas imagens aqui no município, né, do estado do Amazonas, Careiro Castanho, com duas grandes queimadas, né, acontecendo, certo? E assim, apesar da gente conhecer, apesar que a gente saiba, né, do perigo que tudo isso pode causar, a gente tenta, o governo tenta, os órgãos ambientais tentam controlar a qualquer custo essas situações, né? Então eu trouxe aqui para vocês esse site que mostra atualmente focos de queimadas, né? Então nós temos aí no período de 22, nós temos um determinado período. Então vocês podem observar que a gente pode ter essas informações de 7 dias, de 15 dias, de 30 dias, de 90 dias, mas são informações recentes que mostram aí no mapa esses locais que estão representados por esses quadrinhos que nos indicam aí focos de desmatamento. Então é uma maneira para tentar controlar essa situação, certo? E aí nós temos aqui as queimadas, que são dados da situação atual. Então, atualmente, o Brasil é o segundo entre os países que tem mais focos de queimada. E entre os estados, nós temos também essa tabela aí mostrando os estados do Brasil com maiores focos de queimada atualmente. Então, nós temos aí Roraima, Mato Grosso e outros estados apresentados aí na nossa tabela, certo? Então, existem sim maneiras para tentar controlar, sendo que é necessário que a gente torne tudo isso mais efetivo, certo? E quais são as causas, né, de tudo isso para a Amazônia, né? Então, nós vimos aí que nós temos inúmeras consequências. Erosão e empobrecimento do solo é uma das consequências dessas atividades para a nossa região.
Nós temos também eliminação da biodiversidade local, que eu falei para vocês que é muito grave, porque a gente pode estar perdendo aquilo que a gente nem conheceu ainda, né? Temos também diminuição da circulação do volume das águas superficiais. Isso daqui vai afetar o ciclo hidrológico, né? Então também é uma consequência. A alteração das condições de temperatura e umidade entra também naqueles aspectos das mudanças climáticas, também é uma grave consequência dessas atividades. Emissão de gases poluentes na atmosfera, né, contribuindo para o aquecimento global e fazendo com que o efeito estufa fique pior, né? Danos à saúde, como aumento de doenças respiratórias pela grande quantidade de fumaça que são emitidas, né, durante a queimada. E as alterações climáticas a níveis mundiais. Nós temos aí o degelo das calotas polares como consequência dessas atividades, né? E o que a gente tem para atenuar essas mudanças? Então, em dezembro de 2015, foi assinado o Acordo de Paris, um documento no qual os países reconheciam as mudanças climáticas como uma ameaça urgente e irreversível para todas as populações, e que políticas para a redução de emissão de gases de efeito estufa, como o CO2, deveriam ser implementadas como por meio do investimento em energias limpas. Bom, esse acordo ele foi feito em 2015, ele ainda está ocorrendo, mas é importante que os países cumpram as suas promessas para que esse acordo possa dar certo, certo? Essa foi a nossa aula.